São 7h21, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual Gilberto Catani. Bom dia, deputado, como vai? Prazer em recebê-lo. Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius. É um prazer e uma honra estar aqui para falar das ações da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu acho que eu lhe entrevistei uma vez, no outro endereço ainda. Certo. Mas, mesmo sem ter essa intimidade, me permita, como está o relacionamento em casa? Sua mulher tá tudo bem? Depois das últimas declarações do senhor, ele não teve nada em casa, ninguém nem reclamou lá. O senhor exagerou, que isso, não falou nada disso, está tudo bem. Pelo contrário, eu tenho uma esposa, uma filha, uma mãe, 3 irmãs, sou o único filho homem da casa, fora tias e avós, e todas elas amam os animais e sabem muito bem o que nós falamos, né? Você está se referindo àquela fala sobre as vacas. Exatamente, vou colocar aqui para os nossos ouvintes na composição de uma comissão da Assembleia Legislativa contra o aborto, que não tem, só tem uma mulher lá também, né? Mas não estava, não faz parte. O senhor disse, fez essa comparação, né, da mulher com vaca e galinha. Não, na verdade isso é uma mentira, um fake news da imprensa. Eu não fiz comparação alguma, fiz uma analogia. Até teve um desses disseminadores dessa fake news que disse que falta um pouco de inteligência. Na verdade falta mesmo. A gente poderia ter inclusive repórteres com um pouco de inteligência para saber a diferença de uma analogia de uma comparação. Não existe... O senhor está falando do apresentador da Central América? Da Central América. Aquele que disse que traçou lá. Como se a gente não soubesse, por exemplo, a quantidade de cromossomos ou como que uma pessoa é gerada e essa coisa toda, né? O que eu falei foi o seguinte: quando a minha vaca está enxertada, o que tem na barriga da minha vaca? Um bezerro. Então, automaticamente, quando uma mulher também está grávida, o que tem na barriga dela, desde a sua concepção, é uma criança, né? E você não pode mudar essa realidade. Foi isso que eu fiz uma analogia, né? E isso de forma nenhuma foi uma comparação, apesar de que quem conhece de animais, principalmente das vacas, sabe que se porventura houvesse uma comparação, não seria da maneira de denegrir, porque a vaca é um animal essencial para a própria vida humana, produz muito, alimenta basicamente a gente desde que nasce, é um animal dócil, um animal que com certeza representaria muito bem qualquer tipo de feminilidade em qualquer raça, né? Esse é um fato. Então, quando a pessoa pega uma parte da sua fala e tenta fazer disso um porrete para te bater, ele não está fazendo uma reportagem, ele está somente sendo militante abortista. E outra coisa, eu jamais compararia uma vaca com essas abortistas que existem por aí, porque aí seria realmente difícil de compará-las. Senhor, depois de tudo o que aconteceu e etc e tal, o senhor continua achando que o senhor escolheu bem as palavras, o exemplo foi bem colocado? Não, tenho certeza. Repito isso em qualquer lugar. A minha vaca, quando está prenha, tem dentro dela um bezerro. Eu já posso contar um bezerro a mais no meu plantel. Assim como qualquer mulher ou qualquer outra raça que seja, mas principalmente a mulher, quando ela está fecunda no seu ventre, ela tem ali uma criança, nada mais do que isso. E qualquer pessoa que queira matar outra pessoa, ainda mais indefesa dentro do seu ventre, para mim é um assassino. Vinícius. Opa, bom dia, deputado Catani. Bom dia, Vinícius. Prazer muito grande te receber aqui. Obrigado pela tua presença, pela tua aceitação. Eu estava levantando aqui porque são várias pautas polêmicas, né? O senhor é um dos deputados que mais assim, traz pautas assim do... Eu trago pautas reais, aí as pessoas pegam isso e polemizam para tentar nos denegrir. Mas o objetivo não é polemizar mesmo? O meu não. O meu é fazer o bem para vocês. Foi para isso que eu... Fazer uma polêmica e se manter justamente assim? Não, eu odeio isso. Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais sinceras e realistas, né? Principalmente quando pegam uma fala dessa e modificam da maneira como foi feito. Isso é uma covardia, na verdade. Sim, Vinícius. Mas desculpe, Vinícius, nós te cortamos. Não, tranquilo, isso mesmo é uma conversa, né? Isso é assim, importante lembrar que o senhor é representativo, né? O senhor foi suplente na eleição passada, né? Assumiu por conta do falecimento, né?
foi uma pena, né, o falecimento do Fávero, né, que ele era... Meu conterrâneo, inclusive, Lucas Del Verde. Ele era muito agradável, assim, o Fávero, foi realmente uma perda, né? Diferente de mim. Mas o senhor acabou assumindo e fez uma excelente votação, agora 47 mil votos, né, que foi nessa votação. 44.705. Obrigado, o senhor cresceu bastante, inclusive, né? Sim. E aí isso é representativo, né, de amplos segmentos, né, da nossa população, isso que é importante. Assim, mas uma das pautas que está mais polêmica é a questão da política para os LGBT, né? O senhor está presidente da comissão lá na Assembleia. Os direitos humanos. E está com algumas críticas, né? Você podia aqui destacar, né? Justificar seu posicionamento. Na verdade, não temos nada contra quem quer que seja. Tenho amigos que são homossexuais e cada um faz a opção que quer. Ninguém tem o direito de intervir na vida, seja ela sexual, religiosa, qualquer opção política, o que quer que seja. Cada pessoa tem o direito de viver da maneira como queira. O que nós não podemos é criar políticas para diferenciar as pessoas como se eles fossem dependentes de alguma coisa, ou se fossem menores do que nós, que precisa de repente de um auxílio diferente para poder estar na mesma sociedade. Eu prego que todos são iguais perante a lei e todos realmente são iguais. Nós não podemos tratar uma pessoa porque tem opção sexual diferente da nossa como um diferente, né? Ele tem uma opção diferente, mas ele é um ser humano como qualquer outro, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres e é respeitado e deve ser respeitado por todos. Então, Mato Grosso é um dos poucos estados do Brasil que não tem um conselho, né, estadual LGBT, que até já foi recusado pela Assembleia, né? Sim, eu lutei contra o conselho. Acredito que justamente nessa linha de que as pessoas são todas iguais, nós não precisamos de um conselho para uma opção sexual que a pessoa tenha, né, para que você possa criar políticas públicas diferenciadas para ela, como por exemplo você necessita de repente para uma pessoa que tem uma deficiência. Eles não têm essa deficiência, pelo contrário, são pessoas competentes. Conheço muito, são pessoas honestas, pessoas que não... Inclusive, esse tipo de militância, né? Quando se fala do LGBT, você vê a militância que está ali presente o tempo todo, fazendo aquela arruaça e querendo, de fato, polemizar a coisa. Esse pessoal, na verdade, nem representa, na sua totalidade, os LGBT. Representa seu pequeno grupo ali, seu pequeno grupo de pleito político, ideológico que eles defendem, mas não em si a classe dos LGBT. Como assim as feministas também não representam as mulheres na sua totalidade, representam só o grupo delas que luta ali por uma coisa que muitas vezes envergonha a própria classe, né? Tanto os LGBT, por exemplo, a militância LGBT denigre muito a imagem dos homossexuais quando fazem, por exemplo, um escárnio de símbolos religiosos em via pública e tudo que a gente vê aí nas paradas que eles promovem. Da mesma maneira, as mulheres que são militantes abortistas e feministas, quando saem na rua nuas, estão escrachando a mulher, não estão ajudando em nada a imagem da mulher. Então eu acredito que todos somos iguais, temos que ser respeitados como tal. Aqui em Mato Grosso, assim, é um dos grupos que é mais atingido até por violência, é um dos estados onde há mais mortes, né, de LGBT no Brasil, né? Só acho que não tem nenhuma relação, que esse grupo não precisa de uma proteção maior, vulnerável. Eu acredito que ninguém sai de casa com o pensamento assim, hoje eu vou sair na rua e vou matar um gay, né? Vou matar um homossexual. Hoje eu vou sair na rua para isso, para aquilo. Não. Eu acredito que existem muitas dessas pessoas, principalmente, repito, da militância, que vão às ruas em lugares perigosos, vivem muitas vezes da prostituição, estão em lugares que realmente a incidência de violência é maior, né? E muitas vezes é entre eles mesmos, né? E não porque uma pessoa resolveu matar o outro porque tem uma opção sexual diferente. Eu não acredito nisso. Evidente que nós estamos aqui para julgar ninguém. O objetivo é dar voz às pessoas, até pela sua representatividade. Agradeço, né? muito por isso. E quem está ouvindo que faça lá o seu julgamento. Claro. Né? Isso é absolutamente ético. Esse é o papel da imprensa, né? Deixar que as pessoas tenham sua própria concepção. Mas quando essas ideias que o senhor tem a respeito da comunidade LGBT, do feminismo, das leis que favorecem as mulheres, no caso, ou das mulheres não é nem em questão de minoria, mas das outras minorias. O senhor estudou esses grupos a fundo, conversou, foi lá saber como é a vida dessas pessoas? Porque é um trabalho do deputado, acredito eu, buscar na comunidade as deficiências que essas pessoas têm e dentro do seu afazer, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua determinação, ajudar essas pessoas dentro daquilo que a legislação possa
a que existe e a que pode ser feita. Claro. O senhor teve aproximação com esses grupos? O senhor estudou? O senhor viu as dificuldades que tem? Todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo deve ser tratado igual. Os diferentes também, no caso, por exemplo, o senhor admitiu no caso dos deficientes físicos. Certo. Uma diferença. Sim, né? Eles têm uma diferença visível. Não. Eles têm realmente uma deficiência. E aí precisam sim de políticas especiais. Por exemplo, uma pessoa que não pode andar, ele precisa que o poder público Mas possa fazer uma por exemplo, os índios, por exemplo, um índio são que pessoas normais, como nós. Não, são pessoas normais, mas têm uma cultura diferente. Nem todos são aculturados. O senhor vem de uma região em que tem proximidade, inclusive, com aldeias. Se tem proximidade com a aldeia tem proximidade com os brancos. É diferente isso. Apesar de o senhor nunca será um índio. O senhor nunca será um índio, como eles nunca serão o que somos neste plano aqui, nesse momento. Quem sabe daqui a alguns milhares de anos nós tenhamos um povo só, né? Com diferenças menores do que temos hoje. Mas isso que eu perguntei antes. Uhum. O senhor estudou, o senhor foi a fundo, conversou com essas pessoas, o senhor foi em busca deles para saber quais são os anseios, como um eleitor normal do senhor, absolutamente sem nenhuma diferença. Claro que fui. Tanto fui que não fui só na militância que defende essa questão ideológica. Você tem que ver como um todo. Existem homossexuais, repito para o senhor, e quando você fala se eu estudei, se eu busquei, se eu conheci, eu estou dando aqui um exemplo claro disso. Pessoas dentro do poder judiciário, dentro da própria política, pessoas dentro da religiosidade, pessoas em qualquer ramo da sociedade que são homossexuais e que são pessoas realmente idôneas e coerentes e que têm a mesma visão que eu tenho. Na antiguidade, uma pessoa que ficou famosa com essa linha de pensamento é o próprio Clodovil, né, que ele é um homossexual assumido, mas que ele tinha uma linha de pensamento onde as pessoas não tinham que usar isso para ter qualquer tipo de benefício. Quando você fala dos indígenas, por exemplo, que eu nunca serei um índio, é porque nós já fomos índios, tanto eu como o senhor, nos nossos antepassados, todas as regiões do planeta, ou todos os povos, um dia foram selvagens. Não, é evidente que eu não estou falando historicamente. Se for falar historicamente, nós temos que pegar. Para estudar tem que ser historicamente. Então, quando eu falo estudar, tem que ser historicamente. Estudar os anseios das pessoas. Deixa eu concluir que o senhor vai entender. A vida delas. Exatamente. Aí quando você chega nos dias de hoje, onde o índio é colocado numa reserva que não é dele, quando fala o índio tem 1 milhão de hectares lá no Parecis e não é dele, pertence ao Estado, ele está lá como um bichinho de estimação e que ele não pode produzir, por exemplo, para alimentar a sua aldeia, ele tem que viver de esmola, ele tem que viver de cesta básica. Quando ele vai para a cidade, ele tem que pedir, pelo amor de Deus, uma coxa de galinha para poder almoçar para alguém na rua, né? E ele não pode produzir na sua terra de 1 milhão de hectares. Isso é uma política errada. O índio também é uma pessoa como qualquer um de nós, e ele tem que produzir se assim ele quiser. Se ele achar que ele tem que viver no mato, caçando, como eram seus antepassados, amém por isso, sem problema nenhum. Agora, ele não precisa estragar sua cultura ou deixar de seguir a sua cultura se ele, por exemplo, produzir. Na verdade, os índios foram os primeiros agricultores dessa terra que nós conhecemos como Brasil. Eles já produziam a agricultura antes de nós chegarmos aqui. Então, quando os índios têm condições de serem considerados pessoas normais, né? Não quando o índio é uma pessoa à parte da sociedade, como é posta hoje por essa política que está aí, mas quando ele tem a chance de ser realmente um brasileiro como qualquer outro, com certeza esse índio vai ser como os indígenas do Parecis, como aqui em Nobres nós temos outra etnia que também já está produzindo e está saindo da sua linha de miserabilidade, né? Isso de maneira nenhuma influencia na cultura deles. Então, quando se fala de estudar, eu realmente estudo sim, mas não fico preso àqueles que dizem representar uma classe e que não representam. Tá, evidente que quando eu falei de estudar, eu não me referi ao senhor virar os livros, estudar o início da humanidade. Realmente a convivência de cada um. Hoje, quais são as necessidades dessas pessoas hoje? O que a legislação poderia beneficiá-la? Isso. E que legislação lhe atrapalha? As necessidades dessas pessoas hoje são as mesmas que as minhas e as suas. As necessidades de ter pessoas no Estado que realmente representem os seus anseios,
que são nada mais nada menos do que os mesmos para cada pessoa, ou seja, ter direito à segurança, ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito a uma escola de qualidade e tudo mais que o Estado tem a oferecer para qualquer um dos brasileiros e dos matogrossenses, não de uma forma diferente para esse ou para aquele, porque ele tem uma etnia diferente, porque ele tem uma raça diferente, ou porque ele tem uma opção sexual diferente. Essa que é o grande X da questão. Como é que o senhor viu essa questão dos ataques ao Vini Júnior? Olha só, eu não sei, não sabia... De racismo, né? Não sabia quem era Vini Júnior até acontecer essa polêmica. Eu realmente não sabia. Eu sou um cara que não sou ligado ao futebol, né? Sempre vivi na roça e nunca gostei de futebol. Na verdade, sou muito ruim de bola, na verdade. A verdade é essa. E não torce para o Internacional também, né? Também ainda não. Quando eu comecei a jogar bola, acho que fui uma vez só e os caras me expulsaram, queriam me expulsar no primeiro tempo, tão ruim que eu sou. Então, não fui mais. E realmente, sou sincero em falar que eu conheci ele agora. Eu acredito que qualquer falta de respeito a qualquer pessoa, principalmente porque tem uma cor diferente, é um absurdo. Discordo totalmente disso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar no nosso país. Mas, assim, discordo totalmente. Qualquer tipo de racismo. Se é isso, se é essa fala que realmente o senhor me perguntou. Foi essa. O Haroldo, olha só, professor Haroldo Arruda. Haroldo Arruda. Não sei se é o mesmo. Uhum. É Júnior, esse aqui é Júnior. Ele está perguntando aqui, como é que o senhor analisa a reprovação do seu projeto de lei, o 710, agora, que aumenta a pena para invasores de terra. Uhum. Como é que o senhor viu isso? Eu fiquei pasmado ao ver que o projeto foi reprovado na comissão de mérito, que é a comissão de segurança da Assembleia Legislativa, né? Nós estamos falando aí de mais segurança no campo, estamos falando de aumentar as penalidades para pessoas que invadem propriedade privada ou propriedade alheia de uma forma geral, e ele foi reprovado no mérito por uma questão que lá foi declarado que ele seria inconstitucional. Se de fato ele fosse, como não é, mas se porventura ele fosse, isso teria que ser decidido na CCJ e não no mérito da questão, que o mérito da questão na Comissão de Segurança está falando de segurança. Então, eu fiquei realmente pasmado em ver esse projeto ser reprovado lá. O que mostra que, ainda na Assembleia Legislativa, é muito difícil nós defendermos o direito de propriedade. O governador tem andado nessa linha de não dar a vida fácil e de inclusive... Decretou aí invasão zero, né? Isso mesmo. Tivemos no Araguaia agora uma invasão diferente, né? Diferente. Uma invasão diferente, com militares da reserva, Isso, com gente que tem dinheiro. Estão evoluindo. E ali no caso é infiltrado? Não, são vagabundos mesmo. Invadiu terra, seja ele quem for, é vagabundo. Não importa se ele foi com dinheiro, quem quer que seja, você jamais pode invadir propriedade privada ou propriedade alheia, mesmo que seja do Estado, tem dono, o Estado é dono. Então, qualquer tipo de invasão, inclusive, nós temos uma lei que tange a reforma agrária, né? Quando fala em reforma agrária, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o MST, mas é mentira. O MST nunca fez reforma agrária e nunca fará, e não tem condições de fazer isso, nunca assentou ninguém. Eu desafio, inclusive, alguém a me mostrar um assentado do MST. Por que eu digo isso? Porque a lei da reforma agrária, que rege a reforma agrária, na sua cláusula 6ª, ela diz que nós não podemos destinar para fim de reforma agrária uma área que esteja invadida, né? Ou com esbulho possessório. Então, o maior inimigo que a reforma agrária tem é justamente quem invade terra, né? E seja ele quem for, merece todo o rigor da lei. Nós não podemos mais admitir isso. E parabenizo já, como você falou, parabenizo tanto o governador como o secretário Roveri. Aqui o direito que a Assembleia tem de discutir pautas que são de competência federal. Certo. Muita gente fala, isso é do Congresso Nacional, a Assembleia tem que ficar quieta. Porque exatamente o rito lá é esse, né? A primeira comissão é a de mérito, né? Aí a segunda comissão, que é a CCJ, a segunda votação, né? Então eu acho válido. Mas qual que é o objetivo de vocês e o que pretende esse projeto de proteção ao nascituro, deputado? Muito bem, aqui cabe um elogio ao presidente da comissão que pediu para que fosse instalada essa comissão, que o deputado Cláudio Ferreira, né, que é novato, já chegou na Assembleia com essas boas proposições, e o objetivo dessa comissão é justamente esse, defender as crianças no ventre da sua mãe, defender, dizer não ao aborto no estado do Mato Grosso. Nós não podemos legislar sobre isso, mas nós podemos influenciar sobre isso, como o senhor muito bem colocou. A Assembleia tem que participar da discussão e, inclusive, procurar os federais para que eles nos representem lá na Câmara Federal com políticas para que a gente impeça que um filho seja morto ainda na barriga da sua mãe de uma forma covarde, porque não tem como se defender,
né? Assim como tem aqui no estado uma grande militância abortista, nós queremos ser o contraditório. Nós queremos ser uma grande militância contra o aborto e contra o direito de se assassinar um bebê ainda no ventre da sua mãe. É simples assim. Você tem deputados federais alinhados já tem apoio? O senhor já procurou? Sim, Quem do nosso plantel federal está? Nós temos, por exemplo, a Amália Barros, que é uma pessoa muito distinta, uma deputada que também está se destacando, principalmente na questão das pessoas com deficiência, mas que tem uma sensibilidade para essa questão do aborto, que nos ajuda, nos assessora. Nós temos o deputado Medeiros, nós temos o deputado Abílio, né? E estamos buscando o deputado Assis, né? Coronel Assis também, e estamos buscando junto a eles para que a gente possa fortalecer essa comissão. Quanto à legislação vigente no país com relação ao aborto, o que o senhor queria mudar, o que o senhor quer mudar, o senhor pensa em mudança, tem que... Olha só, eu gostaria de citar... O que, na sua opinião, tem que acontecer? A legislação do nosso país, ela não permite o aborto, né? Isso é um fato, a não ser em casos esporádicos, onde existe o risco de vida da mãe, ou em casos esporádicos, onde a justiça decida, né? Eu gostaria de citar um caso aqui de Santa Catarina, onde envolve 3 crianças. A primeira criança é a mãe, né? Uma menina que tinha 13 anos. A segunda criança é a que estava no ventre da mãe porque ela engravidou, né? Estava grávida. E a terceira criança é o pai, que também era um adolescente. E que não queria de maneira nenhuma que seu filho fosse assassinado, né? A menina não corria risco de vida nenhum, mas por ser uma adolescente, optaram, via judicial, para que se matasse a criança, né? Ao fazer isso, você deixou uma criança sem o direito de viver, né, que não veio a esse mundo, infelizmente, e 2 crianças altamente traumatizadas. Então, esse é o fruto do aborto, né? O que, no meu entendimento, teria que mudar é justamente essas questões que permitam uma atrocidade dessa com o povo brasileiro. Temos lá aborto em caso de não ter a criança vier com problema sem ancéfala, anencéfala, perdão, de ter o risco de vida à mãe, caso de estupro alguns, né? Que é o que está lá. Como é que o que o senhor mudaria nisso? Olha só, eu não vou dizer para você o que eu mudaria agora de imediato, porque se eu falar qualquer coisa para você aqui, poderia estar incorrendo em distorção de fala. Mas eu vou contar para você uma história de um primo meu. O nome dele é Logan. Botaram o nome dele de Logan, a minha prima botou nele o nome de Logan, por causa do Wolverine, né? Porque ele é um super-herói. Esse meu primo, meu segundo primo, porque ela é minha prima primeira e o marido dela é meu primo primeiro, ele era gêmeo. No ventre da mãe dele, ele era gêmeos com um irmãozinho. E o médico constatou que teria um problema grave. Não era acéfalo, né, mas teria melingocele, uma coisa assim. Mas ele não iria sobreviver. Tinha um problema grave. Problema gravíssimo, não iria sobreviver. E o outro era saudável. Passado algumas semanas ali, o médico fez outro ultrassom no pré-natal e um deles estava morto, só tinha um coraçãozinho batendo. Foram analisar e viram que o que estava morto era o saudável e o que estava vivo era o que tinha problema. E o médico indicou, né, que se fizesse o aborto dos dois, porque nenhum dos dois iria sobreviver, mesmo que nascesse, ele iria falecer. Isso em que ano, deputado? Como? Em que ano isso? Em que ano? Isso tem 13 anos, né? O menino hoje está com 13 anos. Para encurtar a história, eles não aceitaram o aborto, o menino nasceu, realmente tinha problema gravíssimo de saúde, está fazendo tratamento até hoje, tem 13 anos, e hoje ele está conseguindo caminhar, ele está conseguindo urinar sozinho, sem passar a sonda, ele tem uma inteligência absurda, participa do Colégio Militar de Sorriso, né? Apesar de estar numa cadeira de rodas, mas já consegue andar com a ajuda do andador, ou seja, é um herói realmente. Escolheram um nome adequado, porque é um herói, porque conseguiu sobreviver. E o pai e a mãe são pessoas altamente felizes. Mas nesse caso não houve determinação, né? Houve só uma sugestão do médico. Os pais que aceitariam ou não. Exatamente. Então, quando você me pede o que eu mudaria para sugestão, porque se tivesse sugerido para aquela mãe lá em Santa Catarina e ela tivesse o direito de escolher, mesmo sendo uma criança, né, que dizem que tem direito até de trocar de sexo, então ela deveria ter o direito de escolher se ela quer matar o filho dela ou não, né, e não ser uma determinação. É só isso que eu digo sobre o que o senhor falou de se eu mudaria alguma coisa na lei. Sim, trocar de sexo com menos de 14 anos não é possível.
Não, não é. Eu não estou dizendo que Legalmente seja, não. eu estou dizendo que querem. Não, bom, tem gente que quer matar, tem gente que quer sobreviver. Exatamente. Isso aí nós temos, o desejo do ser humano é algo absolutamente perigoso. É verdade. Né? Bom, nós temos no Brasil milhares de abortos por ano, ilegais. Ilegais. O senhor acredita que esses abortos são só por famílias de pessoas que são abortistas? Não tem ninguém que é contra ali, mas não denunciou, um primo não denunciou, o pai não denunciou, a mãe não denunciou, o tio não denunciou, mas aconteceu e ele sabe, e mesmo assim ele é contra, e é diferente quando acontece na família? Olha só, eu não acredito que alguém que aborta não seja abortista. Né? Não era até acontecer com a família dele. Até acontecer com a família dele, exatamente. E aí, quando ele vai para cometer um crime desse de forma ilegal, é isso que nós temos que coibir. Não é possível, aquela criança que está na barriga, não é possível nós aceitar que ela não tem direito nenhum de vir à vida. Não é possível que nós possamos agora aceitar qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de briga, qualquer tipo de situação aqui. Porque não gostei da pessoa que me relacionei, eu não quero esse filho, ele não foi planejado, isso aquilo. Olha, não foi planejado, ele só nasce num planejamento. Você planejou o ato para que aquele filho fosse fecundo. Então, eu não consigo assimilar que nós possamos permitir a morte de uma criança. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Bom, essa comissão apresentará algum tipo de proposta para a mudança da legislação federal? Ou eu perguntei ao senhor que o senhor mudaria na legislação, o senhor disse que não foi claro na sua resposta. Não foi mesmo. Não foi. Não, eu fui bem claro no sentido de que eu não iria responder objetivamente a você, mas disse que se pudesse mudar alguma coisa, mudaria a questão de em vez de ser uma imposição pela justiça para se matar alguém, que fosse no mínimo uma indicação. Citei para isso duas situações diferentes. Uma que onde foi somente citado, né, orientado a fazer o aborto, e outra onde foi obrigatório. Esse caso que eu estou falando de imposição da justiça, eu acho que é um pontual, não tem outro. Eu não lembro de nenhum. Acho que o senhor tem outro. Esse aí é o que deu. Não, tem vários, mas esse aí é o que deu repercussão. Não tenho aqui de memória uma outra determinação nesse sentido. A maioria das vezes, quem interessado resolve usar do direito que a lei lhe favorece. Ok. Se a lei lhe favorece, é o direito dele. Não. No ponto que eu quero chegar. Se não for para ter mudança na legislação, né, o senhor concorda que perde objeto a comissão? Não, de forma nenhuma. Tem pessoas tentando de toda maneira que isso seja legalizado e que faça inclusive pelo SUS, né? Pessoas aqui no Mato Grosso militando por isso. Só do fato de nós trazermos isso para o debate, só no fato de nós trazermos isso, e eu não estou dizendo que não vai ter um pedido de mudança na legislação, estou dizendo que se mesmo que não tenha, a comissão é muito válida para que a gente possa mostrar. Pela legislação já é feito no SUS. Para que a gente possa mostrar que existe um contraditório, que nós não vamos aceitar isso. O que a lei determina já é feito pelo SUS. Sim, o que a lei determina, sim. O que eles querem é que qualquer pessoa que queira fazer isso, que faça. É diferente. Não, sim. É contra a legislação que está aí. Exato. Na verdade, o que o senhor está dizendo é tem um movimento para incluir isso. Qualquer pessoa que queira na legislação a liberdade. Isso. Total. A liberdade para matar seu filho. É isso. Né? Mas esse movimento aqui em Mato Grosso, já que estamos falando de Mato Grosso, né? Qual que é esse movimento abortista? Onde está esse movimento abortista? Quem são as pessoas que lideram? Você poderia até nominar, se eu pudesse. Não posso nominar porque seria vil da minha parte. Na verdade, eu não posso nominar o senhor, não sei dizer quem é, eu sei que ele existe, até porque já tiveram na Assembleia, já fizeram várias audiências e tudo mais, mas eu não tenho conhecimento das pessoas em si para dizer, fulano, ciclano, beltrano. O senhor teme ou acha que isso pode acontecer? De falar, olha, o que o Catani está fazendo é só movimentando uma pauta que é um senso comum entre os eleitores dele, né? Que não querem isso, mas são os mesmos, por exemplo, que temem uma Venezuela aqui, que o comunismo vai entrar no Brasil, etc. e tal. E estavam movimentando isso para visualização e para cristalização do seu posicionamento no Estado. De prático no que tem, no sentido de mudar alguma coisa, não vai acontecer nada. Veja bem, eu não sei de que público o senhor está falando, mas o senhor falou exatamente da minha pessoa. Eu tenho muito medo que isso aqui vire uma Venezuela,
Tá? Muito medo mesmo, porque eu vejo venezuelanos fugindo de lá para cá e, coitados, não vão ter para onde fugir se isso aqui se tornar igual lá, se tornar igual a Argentina. Eu também tenho muito medo do comunismo e sei que o comunismo já entrou no nosso país, não é que ele vai entrar, até mesmo por causa do Foro de São Paulo, onde querem criar a Ursal e a Pátria Grande, que o senhor vai dizer para mim que não existe, mas ele existe sim, está firme e forte, e todas as pessoas que criaram o Foro de São Paulo, quase todas elas se tornaram presidentes. Mas quem são os defensores? Cadê essas pessoas? Você fala no Foro de São Paulo, mas não se nomina, né? Não se vê nenhuma proposta no Congresso, porque tudo tem que passar por lá, a não ser que seja um golpe. A não ser que eles queiram falar assim, não, eu sou do Foro de São Paulo, estou aqui para criar o comunismo. Jamais vão falar, meu irmão. É a mesma coisa se um bandido chegar aqui e falar assim, se o Satanás vier aqui, ele vem no anjo de luz. Mas ele não vai vir o senhor concorda que... Ele vai vir aqui falando, eu quero te matar, meu irmão, vou levar você para o inferno. Mas o senhor concorda que para implantar isso agora, hoje... Quando você vê eles cantando social comunista, numa reunião que eles fazem, ou o senhor vai dizer que nunca teve uma reunião do Foro de São Paulo? Não, o Foro de São Paulo existiu, foi quando isso, Vinícius? Existiu e ainda existe. Essa reunião falada tem quantos anos isso? Dessa pauta aí. Porque todas as imagens se remetem a um tempo bem passado. Mas, bom, para continuar, o comunismo no Brasil teria que ser de duas maneiras. Ou ele passa na Assembleia, nas câmaras, na Câmara Federal, e é aprovado pela maioria dos deputados, né, federais, ou é um golpe de Estado. Tem outra maneira? Claro que tem. Qual? Você tem, por exemplo, o PCB, antigo PCB, que trocou de nome e está aí vivo e forte. Você tem o PCdoB, que ainda está aí vivo e forte? O PCdoB está vivo e forte? Exatamente, está vivo e forte. Não está. Não, existe, mas vive forte não. Vivo. Quantos deputados tem? Com outro nome, tem vários. Não, tem vários. No Congresso, ele só tem outro nome. Veja aí quem era o PFL, depois PCB e depois outro nome. Aí você vai saber quem é e quantos deputados tem. E tem o PCdoB, que abertamente está aí, e você vê, por exemplo, a criminalização no nosso país do nazismo, que matou, muito bem feita a criminalização do nazismo, que matou um número de pessoas, e você vê o comunismo não sendo criminalizado, que matou 100 vezes mais do que o próprio nazismo. 6 deputados federais, o PCdoB no Brasil todo. Olha aí. Muita gente? Muita gente. A influência é muito grande. Para mim é gente demais, não podia ter nenhum. Não podia ter nenhum dessa raça. No meu entendimento. Um só partido? Não. Eu estou falando de partidos que realmente representem o anseio do povo e não que representem ditaduras. Não, nesse caso aqui, esses 6 deputados têm representantes como o senhor tem. Claro, e representam. Exatamente, por isso que eu falo para você, não devia ter nenhum, porque todos eles têm uma grande representatividade. E outro, por exemplo, o PCdoB, eu acho que faz muito tempo que o PCdoB não quer colocar o comunismo assim, aqui. Como partidos de direita, por exemplo, que tem o S lá de social, né? De socialismo, que não tem nada a ver, só uma nominação. Aí. Na verdade, Paulo... Se pegar estatuto de partido aí, vou te contar, meu amigo. Na verdade, Paulo, nós não temos partido de direita no nosso país. Nós temos partidos que se autodenominam, às vezes, de direita para fazer um contraponto, mas que sempre foram os dois lados de uma mesma tesoura. Eu quero que você entenda que eu estou fazendo exatamente isso aqui, contraponto. Claro. E nós nunca Com todo respeito. Claro, eu sei disso, eu também. E nós nunca tivemos partidos de direita no nosso país. Na verdade, antes de 2018, era quase um crime você falar que era de direita. Né? Então nós não tivemos no nosso país, e assim como não temos, todos os partidos são ligados ao socialismo ou a qualquer coisa aí que não é de direita. Se nós temos as mesmas leis para os mesmos partidos, veja bem, o Bolsonaro governou o país com essa legislação que está aí. Com essa aí. Sim, o Lula com a mesma legislação. E tem os limites dele. Assim... O partido de direita, esquerda, tem mais a questão de divisão de caminhos a andar do que possibilidade de fazer alguma coisa. Veja bem. Tudo passa pelo Congresso. Você já viu o Bolsonaro, por exemplo, extinguir uma rádio ou um meio de comunicação qualquer que seja? Já vi ele falar assim, olha, vai ter que estar tudo certinho, porque senão não vai... Não sei, que vai passar pela minha caneta. Isso, eu não vi nenhum outro ameaçar. E passou, ele fechou? Não, mas... Pois é, o outro você não viu ameaçar, mas você viu extinguir. Por exemplo, o Terça Livre. Foi extinto no nosso país. O Alan dos Santos está exilado nos Estados Unidos sem poder voltar para cá. Não, né? O senhor está falando de um canal no YouTube, você não está falando de um veículo, o senhor falou rádio, etc., televisão, que são canais que trabalham no Brasil por concessão, que tem toda a responsabilidade. Eu, por exemplo, não posso, durante a campanha,
eleitoral, trazer o senhor aqui para dar uma entrevista e não trazer os outros. Eu não posso fazer isso. Tanto que aqui, por exemplo, aqui no Estado, durante a campanha eleitoral, nós não trouxemos um deputado estadual. Né? Os federais tiveram e os senadores, que é uma coisa que dá para trazer todo mundo e dar o mesmo espaço, né? Às vezes até com as mesmas perguntas, para ser ético o suficiente para isso. Né? Não estamos falando. Uma TV como Terça Livre, por exemplo, um canal como Terça Livre, por exemplo, porque ele está no YouTube, ele não é um meio de comunicação, isso você quer dizer? Não, eu estou querendo dizer que ele não trabalha com concessão do Estado, como ficou parecendo que não, para ter um canal no YouTube, o senhor pode ter, eu posso ter, você não precisa de autorização nenhuma. O senhor não tem que renovar nada. Eu tenho, até as pessoas podem seguir. Então, inclusive, pode colocar, sem problema nenhum. Que é diferente, uma coisa que foi. É lógico que é diferente. Muito diferente. É lógico que ficou parecendo a mesma coisa. Então, e aí você não pode fechar o canal de televisão a não ser por concessão, correto? Mas o YouTube você pode ir lá e extinguir aquilo lá e pronto, não quero mais que você fale. Né? A Jovem Pan hoje mesmo, que é a sua emissora aqui, está sendo perseguida constantemente porque tem alguns programas que têm viés de direita. Você vê parlamentares sendo caçados sem ter nenhuma lógica. Você vê, nunca na história do Brasil houve a cassação de um indulto presidencial. Foi dado indulto para pessoas que foram os maiores corruptores do nosso país, da nossa nação. E esses indultos foram respeitados por Bolsonaro. Não foram respeitados nessa legislação, nesse governo que aí está. Então, nós estamos sim. Esse dia até escutei assim, que houve perseguição dos dois lados. Não houve perseguição dos dois lados. Bolsonaro nunca perseguiu ninguém. O governo Bolsonaro, pelo contrário, deu liberdade a todos. E esse é o diferente. Então, eu entendo o seu posicionamento. Como você falou da legislação, existem as 4 linhas que o Bolsonaro nunca ultrapassou. Os outros fazem de conta que não existe linha nenhuma. Bom, nós estamos falando, o senhor está falando evidentemente de discurso de um mandatário. Que você me provocou. De mandatário. E isso, vamos entender bem a sua visão. E é isso. Né? E não estamos aqui para fazer cabo de guerra. Claro. Evidentemente que o senhor não vai sair daqui e dizer assim, pois você sabe que eu acho que o Paulo tem razão, eu vou mudar. Não, eu vou mudar de partido. Não, o objetivo não é esse. E também o senhor sabe, nós estamos falando aqui, uma conversa entre nós dois, né? Conversa entre nós dois para quem está nos ouvindo. Claro. Né? E ceder o espaço aqui, como a gente faz, com todas as vertentes. O Lud está para vir aqui semana que vem. Bacana. Né? E já veio. Né? Cada um fala para o seu público. Então, e o nosso posicionamento aqui é justamente esse. De fazer o contraponto para fazer a provocação. Exato. Né? A pessoa se defender. Se defender seu posicionamento, não é se defender, porque não há acusação nenhuma à sua pessoa aqui. Entendo perfeitamente. 7h58, já você viu como passou rápido? Aí. E chegamos ao final do nosso programa. Dizer aqui, né, que tem bastante gente aqui lhe parabenizando, etc e tal, direita à raiz. Que bacana. Bom dia, parabéns, deputado. Vai ter um xingão também. Lógico que tem, vergonha alheia, não sei o quê. Né? Normal. Então, assim... Ninguém é unânime em nada. Exato. E nós estamos fazendo nosso papel aqui de dar voz a quem tem. O senhor representa vozes no país, no Estado, perdão. Né? O senhor teve 44 mil votos. Exato. Com pessoas que lhe colocaram nessa situação. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a você, Paulo, ao Vinícius, e a oportunidade de estar aqui falando